duas derrotas importantíssimas para o governo Lula. Ou melhor, vamos comemorar duas vitórias importantíssimas para nós, conservadores, nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Aquele projeto de lei que compara o feticídio, o aborto de fetos com mais de 22 semanas, mesmo que nas condições previstas em lei, compara a homicídio, teve o regime de urgência aprovado. Eu tinha comentado sobre isso ontem aqui no Jornal da Auriverde, era muito importante a gente acompanhar e sigamos atentos, porque foi aprovado o regime de urgência, agora a gente tem que dar força para os deputados que defendem a vida como nós, para que esse projeto de lei passe adiante e altere o Código Penal, passa a ser comparável com homicídio, matar bebês no ventre das mães, mesmo que resultado de estupro, mesmo que o feto seja anencéfalo ou ofereça risco de vida à mãe. Por quê? Porque se isso é autorizado pela lei, tem que ser feito antes da 22ª semana e não como querem os extremistas de esquerda, que são pró-morte, ou o ministro Alexandre de Moraes, que se posicionou contra uma decisão do Conselho Federal de Medicina e gerou esse projeto de lei aí do deputado Sóstenes Cavalcante do PL do Distrito Federal. Bem, aprovada a urgência, oposição ao governo Lula em polvorosa, obviamente, muito feliz com essa vitória, ainda que seja um projeto que precise ser votado para estar finalizado. E aí vem mais uma derrota acachapante para o governo Lula, mostrando a total desarticulação do governo no Congresso, o que para nós, conservadores, é de se comemorar. A gente quer mesmo que esse desgoverno siga cada vez mais desarticulado, não consiga mais nem sequer comprar votos, que é o que ele sabe fazer e adora fazer. Por quê? Porque a população é contra e os deputados estão vendo isso. A população não quer as pautas desse desgoverno. Aí veio a outra derrota aqui que eu preciso mencionar, que é a questão das drogas. A gente acompanhou essa discussão aí, ela estava na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada por 47 votos a 17, então foi uma vitória muito expressiva. O que aconteceu? O Congresso deu esse recado à sociedade brasileira, aprovando o seguinte: a criminalização do porte de qualquer quantidade de entorpecente. É bom lembrar que meses atrás, lá no STF, que adora se meter onde não deve, que andava legislando também nessa causa, foi iniciada uma discussão ali, queriam aprovar que não era crime se o usuário de drogas fosse preso com uma quantidade inferior a 60 gramas. Tiraram essas 60 gramas da própria caixola, né? Não tem nenhuma justificativa. Muitas pessoas que estudam a questão das drogas e até usuários vem dizendo abertamente que 60 gramas é, de longe, quantidade suficiente para caracterizar tráfico de drogas e não uso. E aí vem um ou outro ministro lá, extremista de esquerda também, com essas pautas que a população brasileira não quer ver aprovadas, e leva lá para o judiciário a questão e decide aprovar. Isso está parado lá no judiciário, lá no STF, por conta de pedidos de vista, enfim, mas a qualquer momento pode voltar. É importante que o Congresso se posicione e aprove essa outra PEC aqui também, que muda a Constituição brasileira na questão das drogas e criminaliza, põe fim nessa balela que a extrema-esquerda fica levando lá para o STF, que o STF finge que não está se intrometendo no legislativo e decide legislar, de querer dizer que 60 gramas de porte de drogas não é tráfico. É sim e precisa ser criminalizado. Então, duas vitórias muito importantes nesta quarta-feira, ainda que parciais, né? Uma foi o projeto de urgência da questão da comparação do aborto ao homicídio depois da 22ª semana de gestação, e a outra é parcial porque foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, essa que criminaliza o porte de qualquer quantidade de entorpecente. Vai passar agora pela Comissão Especial da Câmara e depois volta a plenário. Mas como eu disse, o número expressivo de deputados que fizeram aprovar na CCJ essa PEC aí dos entorpecentes, 47 votos a 17, já deixa claro até para os extremistas do PSOL e do PT que no plenário eles também serão derrotados.
Vamos continuar com a nossa pressão, pessoal, porque a pauta de costumes é urgente e precisa, sim, caminhar na Câmara. Agora, João, qual que você acha que foi o peso nessa decisão do governo da ameaça da CPI do arroz? A gente até falou ontem aqui, já estava ganhando corpo, já tinha mais de 100 assinaturas, estava com uma movimentação forte, possivelmente sairia do papel. Qual você acha que foi o peso disso nessa decisão de hoje? E você acha que ainda caberia a instalação da CPI, mesmo com esse adiamento do leilão? Ele forte, acho que está fechado, né? O áudio aí, João. Opa, agora chegou. Pode começar de novo. Eu acho que certamente houve um grande bastidor ali, né, para pressionar o governo, né, porque existe, ainda que em tese, a maior bancada conservadora que já houve no Brasil. E o governo vem tendo derrotas, então eu tenho, para mim, que houve um bastidor ali de pressão. Agora, acho que seria muito viável essa CPI. Infelizmente, as outras CPIs que tiveram, né, como o MST, 8 de janeiro, né, o governo, por ter a caneta na mão, por ter o executivo, né, ter o poder de barganha, acabou tomando todas, né, os postos principais, elas não andaram. Mas acho que seria importante ter para expor, né, esse caso grotesco, né, já vimos há muitos dias, né, a imprensa vinha denunciando, né, a imprensa séria denunciando, que tinha muita coisa estranha ali. Só agora, né, depois de muito tempo, acontece essa suspensão do leilão, que, como a Fabi colocou, não é que cancelou o leilão, ele suspendeu. E lembrando que os arrozeiros lá falaram que não precisa do leilão, que está garantida a safra, que se precisasse de algo seria para o ano que vem, ainda daria bastante tempo de conversar. E é um arroz que já teve denúncia de que os defensivos agrícolas que não podem usar no Brasil estão sendo usados nesse lote, que seriam esses lotes seriam, em tese, de menos qualidade. Então, assim, tudo cheira a falcatrua, tudo cheira a partido dos trabalhadores. Então seria importante a instalação dessa CPI e aproveitar o momento que o governo está mais fraco do que já esteve, né? Até a imprensa que vinha sendo mais amiga com ele já está cobrando, porque assim não tem resultado, né? Não tem resultado. Então seria um bom momento para instalar essa CPI. O Arthur Lira para ele vai ficar ótimo, né? Ele vai poder pressionar o governo e ainda buscar sua sucessão. Falou, Lula, eu só te ajudo aqui na sucessão, e até a CPI ele vai ter um poder de barganha ali grande, mas lembrando que vários presidentes de casa, né, depois que saem da presidência da casa, também a história os esquece rapidamente. Pois é, e só complementando isso que disse o João, né, sobre o atraso, né, a demora do governo para tomar essa providência, né, estava lembrando aqui que a chuva no Rio Grande do Sul foi na última semana de abril, primeira semana de maio, então a gente já está em 11 de junho. Se tivesse que faltar arroz, se a situação fosse tão grave a ponto de ser necessária a importação, como a gente já falou aqui, não é, os produtores dizem que tem produção suficiente, que não era necessária, economicamente pode até prejudicar os agricultores gaúchos, mas se fosse necessário já estaria faltando arroz hoje, e não dá, né? Então, à medida que o tempo passa, vai ficando ainda mais constrangedora essa ideia do governo. O mercado se regulou, não teve disparada de preços por enquanto, nada indica que vai ter. Então, já à medida que o tempo vai passando, vai se mostrando ainda mais problemática, digamos assim, ainda mais ridícula essa decisão do governo de trazer arroz de fora e de realizar esse leilão nas condições que ele está sendo planejado. E aí, Constantino, o que achou desse anúncio hoje? Como disse o nosso amigo Salles, né, que esteve aqui na bancada ontem mesmo, o arrozão queimou, né? Arroz às vezes queima se você não tomar cuidado. E no fundo não tem nada a ver com aquilo que eu li mais cedo, né, de um petista militante, né, dizendo que é uma preocupação ética de combate à corrupção desse desgoverno, de um descondenado em 3 instâncias por 9 juízes e desembargadores com provas sobradas por corrupção e lavagem de dinheiro. Não é o Lula que teria esse tipo de afetação ética. Então é óbvio que é porque pegaram ele e o governo com a boca na botija. Estava tudo escancarado demais. Era tudo sem sentido, como você disse, Brown. Não faz o menor sentido isso que eles estão fazendo. A gente só tem até uma tese, que eles vão chamar de tese conspiratória, né, teoria da conspiração, mas parece cada vez mais realidade. É o intuito, sim, de destruir o agronegócio. Principalmente no Sul, que é em peso mais ligado ao Bolsonaro e não ao PT. Então, eu não descarto em hipótese alguma essa intenção maligna. Então, a coisa foi escancarada. Nós vimos a soberba, a arrogância desses empresários da Queijo Minas, sei lá o quê, que venceu o leilão de $500 milhão, né, para distribuir arroz. Os caras nunca tiveram nada parecido. Eles se manifestaram com soberba. E o que eles disseram? A culpa foi do agronegócio. Quem mandou não querer entrar no leilão
ficaram com medo, ficaram com fatores ideológicos na cabeça, o problema é deles. Quer dizer, a soberba são com certeza aliados do PT e fizeram isso de carta marcada, né? Não tem a menor dúvida. Eu quero ler a notícia que saiu agora fresquinha, né? China, olha só a notícia. China obtém soja americana após mudança fiscal surpresa no Brasil. China comprou pelo menos 208 mil toneladas de soja dos Estados Unidos desde a mudança. Agora, o Brasil estuda retirar a medida provisória. Será que a medida não foi para ferrar o agronegócio brasileiro? A gente tem que começar a suspeitar disso, porque eu fico chocado com o tucano que fala assim, o modelo do PT é atrasado, se eles não mudarem vai dar problema fiscal, vai afetar a economia. Aí alguns empresários grandes que doaram muito dinheiro para o PT e fizeram L, começando a se afastar. Quer dizer, é óbvio que o PT não precisa aprender com os erros passados, no sentido de que ele quer acertar. Talvez os tucanos devessem aprender com os erros passados e entender que o PT tem um projeto de poder. E por esse projeto de poder passa destruir a nossa economia para criar dependência. O agronegócio incomoda a turma do PT. Eu acho que é por aí o caminho. Direita em derrota para os governos francês e alemão. Eleição do Parlamento Europeu tem um aumento de 396 para 402 cadeiras, eu acho até enganoso isso, porque o aumento na verdade foi muito maior do que isso, o Sérgio vai explicar para a gente, em cadeiras para siglas direita, centro-direita, com avanço dos chamados partidos nacionalistas. Então depois da boa notícia em Portugal, a gente teve essa, e só se fala nisso no mundo inteiro. Para discutir esse assunto, eu vou trazer o grande jornalista português, o jornalista português mais odiado pelo Alexandre de Moraes, meu querido Sérgio Tavares. Como você está? Obrigado por ter vindo ao Paulo Fica no Show. Olá, Paulo, muito obrigado pelo convite. Saúde também toda a audiência que esteja aqui a assistir, e são bastantes. Eu também estava a acompanhar e até reitero uma frase que aí disseste, que enquanto houver um preso político, os brasileiros não devem deixar as ruas, e eu subscrevo essa frase. E é bom estar aqui porque, de facto, aqui na Europa está em transformação e eu acredito que este vai ser um ano muito importante. Depois disto que aconteceu aqui na Europa, e já vamos falar sobre isso, o que poderá vir aí dos Estados Unidos, eu acho que vai dar aqui um volte-face no tabuleiro que estamos aqui a jogar favoravelmente. Mas trago boas notícias, e para quem estiver, como tu dizes, na caverna e não saiba o que é que aconteceu, vamos então aqui falar sobre as eleições europeias. Então explica pra gente, Sérgio, o que aconteceu na Europa. A Europa, que é um continente dominado pela esquerda, não só é o berço da esquerda, mas é um continente que, se você me falasse 5 anos atrás que a gente já está vendo o que a gente está vendo agora, eu ia dizer que era impossível uma transformação na Europa gigantesca. A gente falou aqui sobre a eleição de Portugal e do Chega com resultado histórico, mas a gente está vendo uma verdadeira onda conservadora, uma onda de direita na Europa. É isso que está acontecendo? Sem dúvida, porque tal como aqui em Portugal a direita subiu exponencialmente porque a esquerda arruinou este país, conseguiu destruir os valores, conseguiu destruir os pilares da família, a imigração, uma série de situações. Não vale agora a pena insistir aqui na questão de Portugal, mas Portugal é um país que neste momento está muito, muito, muito abaixo do que deveria estar, depois de 50 anos de uma esquerda e de uma falsa direita. Então os portugueses sim deram essa mudança para a direita conservadora, com o Chega a subir para mais de 1 milhão de votos. E agora na Europa está a acontecer exatamente o mesmo fenómeno, ou seja, a esquerda é tão mau, o socialismo é tão mau, o comunismo é tão mau, que está a arruinar aqui não só a vida dos europeus no seu bolso, na sua qualidade de vida, mas também na própria segurança, com a imigração desregulada, com regulações, agendas verdes que ninguém entende, com lobbies farmacêuticos, lobbies armamentistas. Está aqui um caos. E até o cidadão, comum cidadão, aliado da realidade, começa a perceber que qualquer coisa não está a bater certo, porque os ataques estão a vir de vários lados, desde a questão pandémica, a questão climática, a questão da família, a questão da imigração. Então as pessoas precisaram de se virar para o outro lado. E o que é que apareceu? Claro, apareceu a direita com o seu discurso otimista, a valorizar
valorizar a família, a valorizar os valores da soberania, da identidade nacional, e as pessoas estão-se a agarrar a isso. Então, é curioso que antes destas eleições, já os jornais estavam em alarme completo, Paulo, alarme, extrema-direita vai ocupar o Parlamento Europeu, porque eles dizem logo sempre extrema-direita. É curioso como é que chamam de extrema-direita partidos que são conservadores, que defendem Deus, defendem a família, defendem o bem, defendem os valores tradicionais, mas são chamados extremistas. Então, o que é que aconteceu? A extrema-esquerda, sim, essa sim podemos chamar de extrema-esquerda, está completamente a ser varrida da política aqui na Europa, porque a direita, não só a direita, mas a direita e centro de direita, lideraram largamente os resultados nestas eleições europeias, e o povo europeu com isso passou uma mensagem muito importante, que é mais do que varrer a esquerda, disse não à agenda globalista, disse não à agenda climática e a todas essas aberrações que a esquerda tem imposto ao longo das últimas décadas. Ou seja, o povo europeu está a acordar. E depois podemos ir daqui a bocadinho país a país, porque aconteceram coisas diferentes em países, e aqui destaco para a França e a Alemanha. Quero chegar na França e na Alemanha, mas eu quero explorar um pouco essas coisas que você falou que eu acho importante. O que levou esse sentimento de descontentamento com a esquerda? Porque você me corrige se eu estiver errado, Sérgio, eu não sou especialista aqui em Europa, para isso que eu trago você. Me parece que mais do que apenas uma grande vitória da direita, houve uma redução gigantesca da esquerda, né? Então mais do que o crescimento da direita, você teve a redução da esquerda e para pessoas que estavam votando na esquerda que foram para partidos de centro. Eu estou equivocado ou não? E quais foram as grandes pautas, né, eu vi o verde, né, os verdes implodiram, né, a pauta ambientalista, que era a pauta da Europa, me parece ser uma pauta hoje eleitoralmente muito mal sucedida, apesar da Greta. Eu vejo a questão da Ucrânia chamando bastante atenção, né, da questão da guerra. Eu vejo essa questão imigratória. O que está acontecendo? Explica um pouco para a gente o que se passou na cabeça das pessoas. É basicamente isso. As pessoas mudaram a sua intenção de voto por diferentes razões. Muitos foi por causa desta nova ideologia de género que a esquerda está a impor nas escolas, está a impor na sociedade, nos artistas, nas televisões e tudo mais. E quem tem filhos como eu, quem tem filhos novos, percebe que que algo não batia certo. Porquê esta obsessão, esta perversão, esta fixação em adulterar a cabeça das crianças? Porquê fazer isto? Isso tem sido um dos aspectos, estes governos estarem completamente alinhados com essa agenda de destruição dos valores tradicionais. E quem se rege por esses valores percebeu logo que algo de errado se passava. Depois, um fator muito importante tem a ver com a imigração. Está a haver aqui uma imigração desregulada, patrocinada por ONGs com o dedo de Jorge Soros, novamente, tal como ele faz no Brasil, em que manda vir imigrantes da África, da Ásia, muçulmanos, islâmicos, gente em idade militar, sempre só homens, aos milhares aqui para a Europa, para causarem caos, para dividir a sociedade, para causarem violência, para descaracterizar, para tirar a identidade nacional, para nos pôr uns contra os outros. França está completamente irreconhecível. Paulo, tu vais à França, aquilo não parece a típica França que conhecíamos. A Bélgica está completamente transformada, já chamam na Bélgica o Belgistão, ou seja, há cidades como Antuérpia, onde os belgas são a minoria, os islâmicos imigrantes e seus descendentes já são a maioria. Na Suécia, que era o país mais apolíneo aqui da Europa, o exemplo, agora com mais de 10% de imigrantes, tem vivido caos social, com lutas de gangues nas ruas, tem tido o exército nas ruas a parar esses tumultos gravíssimos, estão já a repatriar imigrantes, ou seja, e tudo isto com dedos de ONGs e com a complacência dos governos que estão a dizer sim a essa imigração desenfreada, não impõem regras, e os únicos que estão a querer pôr um travão nisso é a direita. É o Chega em Portugal, é o Vox, é a Le Pen, é a Meloni, ou seja, e as pessoas percebem, espera aí, estamos a ser invadidos. Aqui em Portugal tem zonas onde já não parece Lisboa, parece o Bangladesh, parece a Índia, e zonas completamente que quem crescia aqui tinha as suas lojas típicas, as suas lojas do fado, as barbearias, e agora completamente descaracterizadas. Aumenta também a violência, e esta onda de violência pela Europa, este tumulto, este caos social, os guetos,
estão a explodir aqui na Europa e os europeus estão completamente fartos. Por isso é que países como a Bélgica, a Espanha, a Alemanha, etc., estes movimentos de direita que defendem uma imigração regulada, levaram esta alavanca gigante. Esse foi para mim um dos principais fatores, mais até do que a questão da ideologia de género. E a terceira questão tem a ver com a própria agenda climática, porque as normas que vêm da União Europeia para os países asfixiam os agricultores, e os agricultores estão fartos do plano agrícola comum, do Pacto Agrícola Comum, e que está a asfixiá-los. Eles dizem que mais vale estar parados e receber subsídios do que estar realmente a produzir na terra, e portanto também essa questão da agenda climática já começam a perceber que tem muita coisa mal contada e que afinal há outros interesses por trás. E a quarta questão é exatamente o que tu falaste, o lobby armamentista, que é o povo europeu não está a entender porque é que se estão a alimentar guerras, ninguém fala em negociações de paz na Ucrânia, só se fala em envio de armas, envio de dinheiro, com os Estados Unidos por trás, com a administração Biden por trás, com a BlackRock a fornecer as armas, e a BlackRock já com contratos assinados para depois ser eles a reconstruir toda a Ucrânia, ou seja, a BlackRock ganha enquanto houver guerra e ganha depois da guerra, o que é incrível. E, portanto, os europeus estão a dizer, porque é que nós temos que estar a sofrer as consequências desta guerra que parece que foi feita por procuração dos Estados Unidos? Então, este conjunto destes 4 fatores, o ataque à família, a imigração desregulada, a agenda climática e o lobby armamentista, aos quais se juntam os escândalos com a Big Pharma, que aqui na Europa cada vez começam também a vir mais ao de cima, os escândalos em torno de Ursula von der Leyen, etc., os europeus perceberam que têm sido enganados, mas enganados a uma escala planetária. Então viram-se para onde? Para os partidos que aparecem com soluções. E só os partidos de direita é que têm aparecido com soluções. Então é por isso que tem havido esta mudança assim drástica. Portugal aconteceu e pela Europa fora. E como te disse, Paulo, há aqui países que são 3 países estratégicos, que é a França, Itália e Alemanha, onde foi completamente impressionante. Meus amigos, o barco está afundando para o PT. Agora Tebet admite que o governo está encurralado sobre novas receitas. Em 12 de junho de 2024, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, destacou que as alternativas do governo para aumentar a arrecadação estão se esgotando. Ela endossou a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que não existe um plano B para compensar a desoneração da folha de salários das empresas e municípios, sem alterações nos créditos dos PIS/COFINS. O ministro Haddad falou: acho que só reforçaria ao mercado. Não tem plano B em relação à desoneração. Vamos sentar e conversar. Significa que as fontes de novas receitas estão se esgotando, afirmou Tebet em entrevista à imprensa na Câmara. Antes de falar com jornalistas, Tebet participou de uma audiência na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, onde respondeu a perguntas sobre o equilíbrio das contas públicas. A ministra enfatizou que o esgotamento das fontes de receita representa uma oportunidade para revisar os gastos do governo. O lado positivo disso é que precisaremos acelerar a análise dos gastos, disse. O mercado tem reagido negativamente à equipe econômica durante a semana, com o dólar atingindo novas altas e o risco país aumentando. Uma das razões para essa mudança foi o impasse em torno das tentativas de alterar as regras do PIS/COFINS. Tebet reiterou o compromisso do governo em zerar o déficit das contas públicas, evitando atingir esse resultado apenas por meio da margem de intervalo estabelecida pelo teto de gastos. Se isso for insuficiente, vamos acionar o gatilho do bloqueio ou do contingenciamento, porque o objetivo desse ano é a meta zero, disse. Além disso, ela ressaltou que a revisão de gastos não é apenas responsabilidade do planejamento e orçamento. O processo deve passar pela Junta de Execução Orçamentária, pelo presidente e pelo Congresso Nacional. Quanto à medida provisória de compensação, Tebet mencionou que a negociação está sendo liderada pela Fazenda, mas indicou que um acordo deve envolver também os deputados e senadores.
acredito que já deve estar sendo pensado pela excelência da equipe para buscar alternativas em conjunto. Acredito até que o próprio Congresso Nacional vai sugerir algumas coisas e a Fazenda vai sentar na mesa para negociar, concluiu. Bom, amigos, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e te espero no próximo vídeo.